Hugo Mota caçou os deputados Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro numa cena humilhante para a Câmara. Por que Mota tá de joelhos pro STF, hein? E quem que tá certo e quem... Hugo Mota caçou os deputados Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro numa cena humilhante para a Câmara. Por que Mota tá de joelhos pro STF, hein? E quem que tá certo e quem tá errado nessa história? E se o Supremo tá errado, por que o Mota está se submetendo, se ajoelhando para o Supremo? Então, meu bom dia para você que não foi humilhado pelo STF, mesmo sendo presidente da Câmara dos Deputados. Para você que não tá morrendo de medo do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu falo aqui diretamente de uma linda praia catarinense, de um estado que tem um dos litorais mais lindos do Brasil. Então, em especial, bom dia para você daqui de Santa Catarina. Fica aqui comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar como que o Congresso cassou o mandato do Eduardo e do Ramagem no escurinho da mesa diretora, longe do plenário. E eu vou te contar o verdadeiro motivo para o Mota ter feito isso. Vamos então direto ao ponto. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, como você vê aí, determinou a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro e do Ramagem. Quem deu essa ordem foi ele, Hugo Mota, presidente da Câmara. Mas o Mota tá certo em fazer isso? Bora entender? O Eduardo Bolsonaro, gente, ele tá nos Estados Unidos e ele é réu num processo no STF relatado pelo Alexandre de Moraes. Mas ele não foi condenado ainda nesse processo, ele só é réu. A mesa diretora da casa, ela pode declarar a perda do mandato do deputado que falta muito, que é faltante. Mas existe, de acordo com parte dos juristas, a possibilidade desse parlamentar exercer uma defesa antes dessa decisão na mesa. É pelo menos o que está escrito na Constituição. Olha aqui comigo, ó. Olha aí, o parágrafo 3º, eu estou aqui no artigo 55, tá? Que trata aqui, ó, da possibilidade de cassar o mandato quando a pessoa deixa de comparecer, tá no inciso 3º. E aí vem lá no parágrafo 3º, que fala justamente do inciso 3º, e fala que a perda do mandato vai ser declarada pela mesa da casa, mas olha aqui no final, assegurada ampla defesa. Eu fico até na dúvida, gente, se eu fico citando, falando da Constituição aqui com vocês, porque ela não vale mais mesmo, não é? Bom, mas é o que ela diz. Então, no caso do Eduardo, faltou aí uma ampla defesa. E a situação do Ramagem é diferente daquela do Eduardo. No caso do Ramagem, teve uma condenação lá no STF contra o Ramagem no caso da trama golpista. E aí a decisão, a condenação, o acórdão condenatório, foi enviado para a Câmara para ela cassar o deputado. Contudo, se fosse cassar o deputado pela condenação criminal, aí o plenário da Câmara precisaria votar. É o que diz mais uma vez a Constituição. Olha aqui, ó, tá no artigo 55, inciso 6, quem sofrer condenação criminal pode perder o mandato. E aí, quem trata disso aqui do inciso 6, ó, é o parágrafo 2º, que fala que tem que ser decidida a cassação por maioria absoluta da Câmara. Aí o Supremo enviou o caso para a Câmara cassar, mas em vez de seguir a regra, atuou fora da regra e invocou uma teoria para ter que fugir da cassação pelo plenário da Câmara. O Supremo não queria que o plenário decidisse. E aí invocou uma teoria. A teoria de que, como o Ramagem foi condenado a uma prisão longa, o deputado não vai comparecer ao trabalho na Câmara pelo tempo da condenação criminal, e então a Câmara tem que cassar ele como deputado faltante. Ou seja, quer que aplique para o Ramagem a regra que está sendo aplicada para o Eduardo, que é essa outra regra aqui que eu mencionei para vocês, o artigo 55, inciso 3º, que vem tratada aqui no parágrafo 3º, e aí fala que nesse caso não é decidida no plenário, mas é declarada a perda do mandato pela mesa da Câmara. Só que aqui tem um problema, porque o STF quer que ele seja cassado como faltante antes dele ter as muitas faltas necessárias para cassação. E isso não faz sentido, gente. Você não pode cassar se está preenchido o requisito para cassação. E a gente teve um caso parecido com esse recentemente, que foi o caso da Carla Zambelli. E o que foi que o Mota fez no caso da Zambelli, hein? O Mota, como não tinha aí os requisitos para a perda do mandato pelas faltas, considerou que a perda do mandato era pela condenação e mandou para o plenário analisar e decidir essa questão, como eu já expliquei para você em outros vídeos, porque é exatamente o que manda, como eu mostrei para vocês aqui,
o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, que trata da cassação no caso de condenação criminal, que é justamente esse caso do inciso 6º que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E aí, o que a Câmara fez? A Câmara foi lá e salvou o mandato da Zambelli. Só que aí você viu como que o Supremo reagiu. O que ele fez, né? O Supremo foi lá na mesma semana passada, e anulou a decisão da Câmara, atropelou a Câmara e mandou a Câmara cassar. Gente, algo como, Câmara, faz assim porque o Supremo quero, eu que mando no país. Gente, foi uma humilhação imensa para Mota e para toda a Câmara, especialmente porque Mota baixou as orelhas e cumpriu. E ele podia ter feito diferente? Sim, doutor. Instaurado uma crise de instância. Afinal de contas, dois são poderes independentes. E ele pode ter uma visão diferente da Constituição e podia ter não cumprido, podia ter confrontado o Supremo, disputado essa questão. Tá, mas explicado isso, agora, no caso do Eduardo e do Ramagem, o Mota se acovardou ou ele cumpriu o regimento? Enquanto eu te explico isso, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, para a nossa indignação chegar mais longe. Se inscreve no canal, aqui é a sua casa, ativa o sininho para não perder novos conteúdos e adivinhe. Adivinha aí? Sim, gente, é o que você deve estar pensando. O Mota, ele se acovardou, ele se ajoelhou perante o rei, o imperador, o ministro Alexandre de Moraes. A situação de Eduardo Bolsonaro mostra isso claramente. Presta atenção aqui, As faltas da Câmara, elas somente são contadas em março do ano seguinte. Veja aqui essa reportagem aqui do G1, que é bem esclarecedora nesse ponto. A análise das faltas de Eduardo Bolsonaro em 2025 foi antecipada pelo presidente da Câmara. De forma geral, o regramento da Casa prevê que as ausências de um parlamentar são avaliadas apenas em março do ano seguinte. Vocês entenderam? O Mota se adiantou para caçar o Eduardo Bolsonaro para agradar Moraes, para agradar o Supremo. A gente também pode ver isso no caso do Ramagem. Se você acha que o Mota apenas teve uma interpretação diferente da Constituição, olha aqui comigo o que diz essa matéria do G1 aqui, Mesa diretora da Câmara recua, cumpre ordem do STF e caça mandato de Alexandre Ramagem. Hugo Mota havia sinalizado que levaria a perda do mandato para a votação no plenário, mas voltou atrás. E mais, em vez de caçar os mandatos por faltas, o Mota poderia, se quisesse, porque é uma decisão política, permitir que os deputados trabalhassem à distância, votando à distância e prestando relatórios de atividades. Deltan, mas por que o Mota se acovardou e recuou, hein? Ele recuou porque ele já tinha sido humilhado em praça pública pelo Moraes quando o Supremo anulou o ato da mesa que enviou a cassação da Zambelli para o plenário decidir. Dá uma olhadinha aqui que diz a mesma reportagem, aqui no outro trecho. Aliados de Mota afirmam que o pós-Zambelli influenciou os rumos do caso Ramagem e levou o presidente da Câmara a reformular a trajetória definida por ele anteriormente. O objetivo era evitar uma nova escalada de tensão com o judiciário. Veja só, evitar, ficar tudo em paz, tudo em tranquilidade, claro, de joelhos, deitado no chão para o STF. Aí fica tudo em paz com o judiciário mandando no país, né, Mota? Agora, por que ele evita escalar a tensão com o judiciário? Você que acompanha o canal aqui já sabe, né? Rabo preso. Investigações na gaveta, que podem ser tiradas a qualquer momento. Essa aqui, por rachadinha, é apenas uma delas. Mas tem esperança, Deltan? Estamos no final do ano. Mostra pra mim, tem esperança? Tem sim. Colocar gente sem rabo preso e corajosa no Congresso. E 2026 está aí. Me conta aí a sua opinião nos comentários. Bora lutar juntos em 2026 para mudar essa realidade? Eu e o Brasil contamos com você.